Trazer um pouquinho também situações aqui da própria candidatura, né? Essa pré-candidatura à presidência da República. O senhor se coloca como uma alternativa a essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Hoje a gente discute uma possibilidade de reeleição do presidente Lula e a candidatura, ou pré-candidatura, de Flávio Bolsonaro no lugar, né, de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Como conseguir romper essa polarização que a gente já vive há tantos anos? Olha, É possível? Se a gente olhar direitinho, polarização mesmo, a gente tem desde as eleições de 89. Porque todas as eleições brasileiras são O PT, sobre o PSDB. PT versus alguém. É o PT versus alguém. É o PT versus o antipetista. Só mudou um ator. Só muda o ator. Então, num período foi o Collor, depois foi o PSDB com o Fernando Henrique. Primeiro o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, na prática, ganhou e ganhou bem, né? O Fernando Henrique ele ganhou 2 vezes do PT em primeiro turno. Aí você tem os tucanos que perdem em 2002, 6, 10 e 14. São 4 eleições perdidas pelos tucanos. E aí vem o Bolsonaro que ganha com o Lula na cadeia, mas enfrentando um candidato do PT. E em 22 o Lula ganha novamente. Então a polarização ela é concreta. Só que nessa polarização, por diversas vezes, nomes ascenderam e assumiram a liderança do polo antipetista. Vou dar um exemplo. Quem deveria ser o nome natural do polo antipetista em 89, quando houve a eleição contra o Lula? Nada nos dizia que era o Collor na época. Ninguém dizia. O Collor ele veio muito de baixo, ascendeu e subiu. Em 94, quem seria o nome a enfrentar o Lula? Ninguém sabia. Ninguém tinha ideia. O Fernando Henrique apareceu meio que do nada. Isso aconteceu. Em 2014, quem seria o nome? Também ninguém sabia. Talvez é a Marina, talvez é o Eduardo Campos, talvez é o Aécio. O Aécio vence a disputa e vai para o segundo turno. E em 2018, mesma coisa. O Bolsonaro, ele ascende. Então, há maneiras de romper com isso. O que tem é o seguinte, existe a polarização e um lado está sempre certo, que é o lado do PT. Ele sempre vai estar no segundo turno. O outro lado, há mais disputa. E agora a gente vê um desgaste muito grande com o bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro aparece bem nas pesquisas porque ele tem uma coisa que chama recall. É um recall do sobrenome Bolsonaro. Ele chama Bolsonaro. Ele pertence a uma família política que as pessoas votaram no antipetismo na eleição de 2022, mas ele tem uma rejeição alta. E qualquer flutuação que a gente vê Lula perde popularidade e as pessoas procuram um nome que já tem, que é top of mind, que já vem na cabeça, que é o nome Bolsonaro. Só que é um nome muito frágil, em muitos termos, é um nome que está eivado de escândalos. O Flávio Bolsonaro não vai conseguir se defender dos escândalos que já são sabidos pelas pessoas e ainda dos que virão. Eu estou antecipando aqui para você, eu estou antecipando em todos os lugares que eu vou na imprensa. Vai sair uma série de novidades sobre o envolvimento do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, especialmente no escândalo do INSS, mas também vai vir sobre o envolvimento dele com um amigo dele, Bacelar, do Rio de Janeiro, que é um dos grandes corruptos do Rio de Janeiro. O Flávio é um cara corrupto, então vai ser muito difícil para o Flávio ir para a eleição com um discurso ético. Tanto que, qual é o discurso do Flávio hoje? É um discurso genérico, parecendo um candidato tucano. Eu cuido de mulheres. É isso aqui, eu não tenho briga nenhuma com o STF, eu sou amigo Flávio. Isso é um discurso muito, muito aguado, é um discurso frágil. Um discurso de quem está querendo só cuidar da própria rejeição. Se houver espaço para um candidato com um discurso sério, antissistema, que enfrente hoje a maior crise no sistema brasileiro, esse candidato vai crescer. Hoje, o único candidato que está nessa posição sou eu. Qual é o meu problema? As pessoas ainda não me conhecem. Se eu ficar conhecido, eu chegar até 10% até o final de julho, eu garanto, eu acabo com o Flávio e depois eu acabo com o Lula. O Flávio não tem condição de me encontrar frente a frente, o Flávio não tem condição de discutir nada comigo, como todo bolsonarista não tem condição de discutir conosco. Porque os bolsonaristas não têm condição de falar materialmente em termos de proposta para o Brasil, eles não conseguem defender o legado do governo do pai, e eles não conseguem defender eticamente o legado histórico da família, que é eivada de corrupção. Então, isso nos coloca numa posição muito complicada para eles, não pra gente. Pra gente é ótima posição, pra eles é bem complicado. Mas como conseguir conquistar justamente o voto desse bolsonarista para chegar num segundo turno e vencer uma eleição? Porque vai precisar desse voto, não pode descartar. Lógico, mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu tenho que ficar em terceiro. Eu tenho que terminar de ultrapassar os governadores Ratinho, Caiado e Zema. Depois eu tenho que chegar a 10%. Como eu chego aos 10%? Existe um eleitor que é nem Lula nem Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Quest, ele é 24% do eleitorado. É muita gente. Então, se eu busco, através desse eleitor, chegar aos 10%, as pessoas que inclusive votam no Bolsonaro, não porque são bolsonaristas, mas porque são antipetistas, vão começar a ter que olhar e fazer uma escolha tática. Poxa, talvez esse Renan tenha mais chance de derrotar o Lula. Pois se Renan falar a verdade, que eu concordo. As propostas deles são melhores e são claramente antipetistas. E aí você começa a ter uma troca. Lembrando que quando há uma troca de votos, cada voto vale 2, porque é um voto que sai de um e vai pro outro. Então,
Chegar a 10%, ou seja, chegar a 2 dígitos, é mostrar a viabilidade para começar a ter esse intercâmbio, essa troca de votos. E também é uma maneira da minha pré-campanha, e aí naquele momento uma campanha, começar a ganhar recurso, dinheiro. Eu tô fazendo uma pré-campanha de carro. Eu vim aqui de carro, eu fui para Minas Gerais e voltei de carro e ônibus. Eu tô fazendo uma campanha muito sem grana. Se eu tiver grana, o jogo vira. Todos os lugares que eu vou, eu faço 3, 4, 5 rádios. Eu não tenho problema em falar em lugar nenhum e eu venho aqui. Hoje, você pode me perguntar absolutamente o que você quiser e eu vou responder de maneira honesta, eu não vou fugir de pergunta. E eu acho que tem que ser assim com o jornalismo. Tem que ser franco e aberto. E esses caras não vão poder fazer isso. Portanto, quanto mais rápido eu me deslocar e quanto mais dinheiro para fazer campanha eu tiver, mais eu vou nos lugares e mais franco eu vou ser com as pessoas. E ninguém nunca foi tão honesto com as pessoas. Eu vou ser brutalmente honesto. E ali você vai romper. Eu tenho certeza que rompe. Porque sabe quem rompeu fazendo isso? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro foi brutalmente honesto em 2018 e ele ganhou a eleição. Então, acho que se houver uma candidatura brutalmente honesta, ela consegue, no mínimo, trincar essa polarização aí. E aí, se trincar, o espacinho a gente passa. O senhor citou já aí o clã Bolsonaro. Falando sobre o governo Lula, né, o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele entra no 4º ano, acho que deve ser o pior 4º ano de avaliação, porque ele entrou muito bem em 2006, foi reeleito e entrou também muito bem em 2010 e conseguiu eleger a sucessora Dilma Rousseff. Nesse ano a gente vê as pesquisas mostrando uma situação muito mais complicada e ele em queda. O que leva a esse, na sua visão, leva a esse momento e também o que pode acontecer nessa eleição? Porque por muitas vezes a gente fala, tá mal na avaliação, mas aí chega o eleitor e fala, olha, será que eu vou trocar mesmo? Porque eu não confio nesse cara que tá disputando com ele, então é melhor deixar o que tá, porque se tá ruim, mas o outro pode ser pior. Veja, o Brasil não tá numa situação igual da Argentina, em que as pessoas ficaram tão desesperadas que falaram, eu vou pegar o louco e acertaram com o louco. Uma motosserra na mão. O louco era bom. Então, eles acertaram na aposta. O Brasil, ele nunca tá exatamente quebrado, ele sempre tá andando de lado. A gente nunca tá totalmente destruído, mas a gente nunca tá bem. E jamais tá ótimo. Então, o Lula ele quer que as coisas andem de lado, aí ele dá um butião para um, dá um negocinho pro outro, e aí ele, né, diminui a rejeição dele e ganha. É isso que ele tá tentando fazer. Há, porém, problemas que ele não consegue controlar. Quando você pega as pesquisas, as duas maiores preocupações do brasileiro em primeiro lugar, segurança e a segunda, corrupção. Duas coisas que o Lula definitivamente não consegue controlar. A primeira, segurança, porque o PT ele se opõe a políticas de aumento de penas e ao enfrentamento ao crime. Historicamente, ele não é identificado com isso e as pessoas já entenderam isso. E o segundo, que o PT é visto como corrupto e ele está envolvido nos dois maiores escândalos de corrupção que tem hoje, que é o Master e o INSS. Então, esses são dois temas que já estão incidindo sobre o Lula. Falando sobre uma experiência pessoal, eu rodei agora no Nordeste. Eu rodei o sertão do Nordeste, o lugar onde o Lula tem 70, 75, 69% dos votos. Pois bem, lá no sertão, você até tem uns eleitores mais velhos que são lulistas, especialmente mulheres. Agora, os homens mais jovens, as pessoas em idade de trabalhar, elas não querem votar no PT. Elas estão com raiva. E o Lula está começando a perder espaço no coração do lulismo, que é essa região. Então, assim, por mais que ele trabalhe, eu vou fazer o direito dos travestis aqui em São Paulo, a parada gay, a Janja vai no carnaval, achando que vão pegar um público feminino urbano, eles estão perdendo no coração deles. Por quê? Porque o eleitor deles tá basicamente morrendo, de idade mesmo, é um eleitor que tá velho, e 2, o eleitor dele tá vendo seus filhos votarem em outros candidatos, porque os seus filhos querem emprego, querem algum tipo de dignidade e não querem ser assaltados. Então, no Nordeste eu senti isso, eu vi isso. Os mais jovens estão largando mão. Antigamente era impossível você ir numa rádio no Nordeste, meter o pau no Lula e não ser xingado no meio da rua. Eu fui, fiz isso e as pessoas me abraçavam. Tô falando no sertão, não tô falando numa capital. E isso é uma novidade. Eu acho que há uma fadiga de material no lulismo. E essa fadiga de material está se expressando agora, nesse último ano. Eu soube que o Sidônio, que é o marqueteiro dele, está comemorando. Ele acha o seguinte, com o Flávio candidato a rejeição é muito alta e ele ganha. E ele, como outras pessoas que têm informações de bastidores, sabem que vai vir uma série de coisas contra o Flávio. O Flávio vai tomar muita porrada por conta de escândalo de corrupção e aí eles mantêm o Flávio baixo. Eles não contam que, se ficar esse clima de tudo destruído, que possa vir um terceiro nome, que seja antissistema e que aponte o dedo contra eles, isso eles não estão contando. E eles também não contam que mesmo no cenário com o Flávio todo destruído, que o Lula, ele próprio também não fique destruído. Porque estamos falando do filho dele envolvido no escândalo de corrupção. E mais, né? Se o clima de insegurança ficar alto,
Como é que fica esse jogo? Então, eu acho que eles ficaram correndo a barriga e agora eles estão começando a se tocar que o jogo vai ser bem mais complicado. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.